Olá, meus amigos. Neste lugar começa a história de uma das mulheres mais fascinantes e importantes da história do Brasil. Ela ainda não tem o reconhecimento histórico que merece, mas a sua importância é fundamental para a formação do povo brasileiro, pois dela descendem muitos milhares de pessoas e a maioria não sabe disso. Eu falo de Branca Dias, uma judia sefardita que foi julgada e condenada 2 vezes pela Inquisição Portuguesa e fugiu para Pernambuco por volta do ano de 1550. Aqui estamos no núcleo histórico de Viana do Castelo, onde nasceu Branca Dias em 1515. E este núcleo histórico da cidade, na época, era a judiaria, o que quer dizer que Branca Dias, muito provavelmente, nasceu a poucos metros deste lugar. Antes de começar a história desta brilhante e corajosa mulher, eu te pediria para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Para compreendermos o contexto histórico dessa época, nós vamos voltar ao ano de 1492, na Espanha, governada pelos reis católicos Isabel de Castela e Fernando de Aragão. No dia 31 de março de 1492, eles promulgaram o Decreto de Alhambra, que ordenava a expulsão de todos os judeus praticantes em território espanhol. Aqueles que optaram por continuar na Espanha foram obrigados à conversão ao catolicismo. Isso provocou a migração em massa dos judeus espanhóis para países da bacia do Mediterrâneo e Portugal. Mas muitos dos judeus supostamente convertidos foram perseguidos pela Inquisição, condenados por prática de judaísmo e mortos na fogueira. Como a palavra Sferadi, em hebraico, significa espanhol, esses judeus que viviam há séculos na Península Ibérica são chamados judeus sefarditas ou sefaraditas. Em Portugal, por causa do poder financeiro e nível cultural bastante elevado, se comparado ao nível da maioria da população, os judeus gozavam de alguns privilégios, muitos deles ocupando cargos importantes junto aos reis portugueses. Mas eis que a nuvem sombria que cobria a Espanha chega a Portugal em 1497. Naquele ano, o rei de Portugal, Dom Manuel I, casou-se com Dona Isabel de Aragão, filha dos reis espanhóis. Estes haviam exigido no contrato nupcial que o rei português também expulsasse os judeus de Portugal. Em 5 de dezembro de 1496, Dom Manuel assinou o decreto de expulsão, concedendo aos judeus o prazo de 10 meses que faltavam para o casamento para que deixassem o país. Como, no fundo, o rei precisava dos capitais e do conhecimento técnico dos judeus, antes do casamento, realizado em outubro de 1497, ele tentou em vão convencer a princesa que reconsiderasse o pedido de expulsão. No trecho conclusivo do decreto, Dom Manuel I diz: "Determinamos e mandamos que da publicação desta nossa lei e determinação até por todo o mês de outubro do ano do nascimento de Nosso Senhor de 1497, todos os judeus e mouros forros que em nossos reinos houver, saiam fora deles, sob pena de morte natural e perder as fazendas para quem os acusar." Aos judeus, o rei permitiu que optassem pela conversão ou desterro, esperando assim que muitos se batizassem, ainda que apenas pro forma. Ao perceber que a maioria dos judeus optou por abandonar o país e manter a sua fé, para impedir a fuga, ele mandou fechar todos os portos de Portugal, menos o de Lisboa. Mais de 20.000 judeus, concentrados no porto à espera dos navios prometidos para abandonarem o país, foram batizados à força e impedidos de viajar. Foi desses batismos em massa e à força que surgiram os marranos ou criptojudeus, que publicamente professavam a fé católica, mas muitos praticavam o judaísmo em segredo.
Mas a desconfiança dos cristãos velhos em relação aos cristãos novos, a quem consideravam impuros, era enorme. E esse preconceito provocaria uma grande tragédia. No fim da tarde de 19 de abril de 1506, dominicanos instigaram a população de Lisboa a matar mais de 2.000 judeus, atribuindo-lhes a culpa das pestes e da febre que naquele ano assolavam a cidade. Esse massacre é um exemplo do perigo que existe quando a falta de tolerância impulsiona as ações das massas ignorantes. Após o massacre de 1506, muitos cristãos novos deixaram Lisboa rumo a cidades mais tranquilas. Como a hostilidade dos cristãos velhos não bastasse, em 1536 foi instituído em Portugal o Tribunal do Santo Ofício, que tinha como objetivo julgar e punir pessoas acusadas de cometer crimes considerados heréticos. E para o tribunal, as práticas judaizantes pelos cristãos novos estavam entre as maiores heresias. Com muitos cristãos velhos a fazerem denúncia contra cristãos novos, estes se sentindo inseguros, muitos fogem de Portugal. E para muitos deles, o lugar mais seguro era o Brasil recém-descoberto, longe da administração do reino. Nessa época, em Viana, já no norte de Portugal, vivia em aparente segurança o casal Antônio Afonso e Violante Dias, cristãos novos. Nessa cidade eles tiveram suas duas filhas, Branca Dias e Isabel Dias. Branca era a filha primogênita e se casou com 12 anos de idade, o que não era incomum naquela época, com Diogo Fernandes Santiago, que era bem mais velho que ela. Por volta do ano de 1542, o casal morava em Lisboa, de cujo porto Branca Dias e os 7 filhos pequenos viram Diogo Fernandes partir rumo ao Brasil. Não se sabe ao certo qual o motivo que levou o Diogo a deixar Portugal, mas o fato é que naquela altura a perseguição do Tribunal do Santo Ofício aos cristãos novos se intensificava cada vez mais. Violante Dias e Isabel Dias, mãe e irmã de Branca, foram presas em Viana do Castelo e levadas para Lisboa, onde tiveram um processo aberto pelo Santo Ofício no dia 21 de julho de 1543. Após ter sido denunciada tanto pela mãe quanto pela irmã, Branca Dias foi presa em Lisboa e teve o processo aberto pelo Santo Ofício no dia 13 de setembro do mesmo ano de 1543. O julgamento pelo Tribunal do Santo Ofício tinha seu desfecho no auto de fé, que era uma cerimônia pública realizada com pompa e circunstância, cujo objetivo era mostrar o triunfo da fé e o poder da Inquisição. Em Lisboa, para a cerimônia, os condenados e penitentes saíam em cortejo da igreja de São Domingos, no Rocio, e para muitos terminava na fogueira. Isso era um verdadeiro espetáculo, assistido com euforia pela população. Os condenados podiam abandonar a heresia que alegadamente professavam e ser merecedores de penas leves por estarem reconciliados com a Igreja. Aqueles que continuavam fiéis às suas crenças ou crimes heréticos aos olhos dos inquisidores, ou faziam uma confissão julgada incompleta, eram condenados à prisão perpétua ou à morte pelo garrote ou fogueira. Branca Dias, sua mãe Violante e sua irmã Isabel foram ao auto de fé e sentenciadas no dia 2 de abril de 1544. A condenação foi a abjuração pública de seus erros, o uso do humilhante hábito penitencial e 2 anos de cárcere. Depois de cumprir parte da pena, Branca pediu dispensa do tempo de cárcere que faltava cumprir e teve seu pedido aceito pelo tribunal, conforme consta no seu processo, cujas páginas vemos ao fundo e que está arquivado na Torre do Tombo, em Lisboa.
É provável que ela tenha sido solta por causa dos filhos pequenos que ela tinha para criar. Com 7 crianças pequenas e o marido ausente, Branca Dias fez o que se esperava de uma mãe. Ela e seus 7 filhos pegaram um navio em Lisboa, rumo a Pernambuco, onde estava seu marido. Ao chegar ao Brasil, Branca descobre que seu marido e a criada, Madalena Gonçalves, tinham uma relação mais íntima e que dessa relação havia nascido uma menina, Briolanja Fernandes. Além das 7 crianças nascidas em Portugal, o casal vai ter, no Brasil, mais 4 filhos. Duarte Coelho, o donatário da capitania de Pernambuco, havia doado uma sesmaria próxima a Olinda a Diogo Fernandes e a Pedro Alves Madeira para que nela plantassem cana e produzissem açúcar. Mas a vida da família não deve ter sido muito fácil. Uma carta de Duarte Coelho ao rei de Portugal fala das dificuldades financeiras de Diogo Fernandes. Por esse motivo, ele teria ficado com a parte menor da sesmaria e a parte maior teria ficado com Pedro Alves Madeira, que construiu o engenho. Além das dificuldades já existentes, ainda havia ataques dos índios que incendiavam os canaviais, o que tornava a vida ainda mais difícil. Talvez por isso a família tenha se fixado mais na cidade de Olinda. Com família tão numerosa e situação financeira não muito confortável, Branca passou a exercer uma atividade pioneira em Pernambuco e no Brasil, a de educadora. Ela passou a ensinar às meninas da vila todas as atividades necessárias para serem moças prendadas boas para casar, como fiar, tecer, costurar e bordar. Isso, claro, para os padrões daquela época. Há notícias de que Branca Dias tenha sido pioneira na construção de sinagoga no Brasil, tanto na casa da vila de Olinda quanto nas terras de Camaragibe. Documentos do Santo Ofício atestam que a casa de Diogo Fernandes e Branca Dias ficava na Rua dos Palhais, citada como sendo a rua atrás da Sé, ou a rua principal da vila, ou a rua que vai da Matriz ao Colégio de Jesus. No número 526 da rua Bispo Azeredo Coutinho, que corresponde ao ponto geográfico descrito nos documentos do Santo Ofício, recentes escavações encontraram vestígios de colunas de pedra com relevos e uma piscina, que podia muito bem ser usada para mikvah, que é a imersão nos rituais judaicos. Essa pode ser a casa e a sinagoga da família de Branca Dias. Muitos anos após a sua condenação pelo tribunal em Lisboa e sem a presença do Santo Ofício no Brasil, é muito provável que a família tenha se sentido segura e voltado a praticar o judaísmo. E dessa forma, o casal pôde praticar a sua religião ancestral até o fim de seus dias. Diogo Fernandes faleceu em 1565 e Branca Dias em 1588 ou 1589. E assim, após uma vida de muitas tribulações, eles finalmente puderam descansar em paz. Essa poderia ser a frase de conclusão da história de Branca Dias e Diogo Fernandes. Mas essa história não termina dessa forma. Os próximos capítulos estão em documentos arquivados na Torre do Tombo, em Lisboa, nos processos do Santo Ofício referentes às visitações ao Brasil, a novos fatos e informações precisas sobre o casal e seus filhos. Uma dessas informações é que seu nome era Branca Dias Coronel. Isso significa que ela podia ser descendente de Abraham Sênior, o famoso último rabino da Espanha que, ao ser batizado, adotou o nome de Fernando Nunes Coronel.
A primeira visitação do Santo Ofício ao Brasil ocorreu em 1591 em Salvador. A Pernambuco, ela só vai chegar em 1593, portanto, 4 anos após a morte de Branca Dias. Iniciadas as denunciações em Pernambuco, mesmo estando mortos, os nomes de Diogo Fernandes e de Branca Dias estavam entre os mais citados, assim como de seus filhos e netos. A primeira denúncia contra a família foi feita por Inês Fernandes no dia 3 de novembro de 1593. 35 anos antes da denúncia, ela havia frequentado a casa de Branca Dias como aluna. E na denúncia ela deu pormenores sobre a vida na casa, sobre o hábito de não trabalhar aos sábados, de usar a melhor roupa aos sábados. Outra denúncia feita no mesmo dia foi por uma ex-vizinha. Essa conta, por exemplo, que estava presente no momento que antecedeu a morte de Diogo Fernandes e que esse havia se recusado a olhar na direção do crucifixo e a pronunciar o nome de Jesus. Outro denunciante havia trabalhado 40 anos antes na fazenda de Camaragibe. Todos os denunciantes disseram que era sabido na vila que a família era cristã nova e havia fugido de Portugal por culpa do Tribunal do Santo Ofício. Toda a família foi delatada, mas as principais provas contra eles vieram de uma das filhas de Branca. Beatriz Fernandes ou Brites Fernandes, mencionada nos inquéritos como a Alcorcovada por ter deficiência física, tinha também deficiência intelectual. Com essa informação, foi muito fácil aos inquisidores obterem dela todos os pormenores que comprovaram a prática de judaísmo pela família. Não se sabe por qual razão os filhos homens foram poupados, mas todas as filhas ainda vivas foram denunciadas, presas sob a acusação de reconversão ao judaísmo e enviadas a Lisboa, onde foram punidas em autos de fé. Branca Dias, como já não era viva, teve seus restos mortais trasladados para Lisboa e queimados em autos de fé em punição póstuma. Essa perseguição aos judeus, feita pelo Tribunal do Santo Ofício, foi um enorme erro histórico. Quase 500 anos depois do seu início, Espanha e Portugal aprovaram uma lei cujo objetivo era, através da concessão de cidadania aos descendentes dos judeus que fugiram da perseguição na Espanha e Portugal, fazer a reparação deste enorme erro. A lei já não tem validade na Espanha e em Portugal ela perde a validade no final deste ano de 2023. Milhares de descendentes desses judeus sefarditas que foram obrigados a fugir da Península Ibérica conseguiram cidadania ou espanhola ou portuguesa. E desses, um grande percentual é de descendentes de Branca Dias. Ela é chamada por muitos a mãe do povo brasileiro, exatamente por ter milhares e milhares de descendentes, principalmente no Nordeste do Brasil. Se você é do Nordeste ou tem ancestrais nordestinos, existe uma chance muito grande de que você seja descendente de Branca Dias. No Nordeste, eles estão principalmente em Pernambuco, na Paraíba, no Ceará, no Rio Grande do Norte. No Ceará, na região do Cariri principalmente, no Rio Grande do Norte, na região do Seridó. Entre esses descendentes, há anônimos e há pessoas conhecidas no Brasil. Entre esses estariam Mariana Ximenes, Belchior, Marisa Monte, Ciro Gomes e Renato Aragão. Se você é um dos descendentes de Branca Dias, deixe aqui nos comentários o seu nome e de onde você é. Para que esse vídeo não fique excessivamente longo, ele terá uma segunda parte, onde eu vou falar quem são os descendentes da Branca Dias hoje, quais são os sobrenomes dessas famílias nos dias de hoje e onde elas estão. Se você quer conhecer mais sobre os descendentes de Branca Dias,
Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E em breve, um vídeo com a história de Antônio Bicudo, que é o meu ancestral judeu sefardita. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.